Nayara Dourado é a convidada do refrão desta semana. Formada pela Escola de Música de Brasília, ela interpreta Vilarejo, gravada por Marisa Monte em março de 2006. Neste segundo bloco do refrão, o bate-papo é sobre a obrigatoriedade do serviço militar. Mas tem a questão do herói. A música coloca muito bem terra de heróis, lares de mãe. Inclusive as próprias Forças Armadas conquista o jovem por essa ideia. Venha ser um herói da pátria, venha defender. O que vocês acham disso? É complicado, porque assim, eu amo meu país e eu assumo a minha postura um pouco nacionalista, mas não nesse sentido do nacionalismo, porque na verdade, na minha opinião, né, não deveria nem existir essa ideia de esse nacionalismo associado a guerras, e, enfim, vamos defender a nossa pátria, essa coisa toda. Mas essa ideia, ela é vendida, né, ela é comprada, assim, e juntamente com essa ideia de patriotismo e tudo mais. Mas eu acho que não é por aí, não. Eu acho que tem outras coisas, tem muito mais belezas no Brasil que a gente poderia defender e exaltar e dizer essa é a nossa terra, a gente tem isso, a gente tem aquilo, do que essa ideia do patriotismo associado à guerra, assim. Claro. E também a gente não deve deixar de considerar que Forças Armadas não é só isso, né? Não, claro. Tem também um outro aspecto positivo do jovem se definir como jovem e ter ali uma concepção melhor da vida, o que ele quer. Um dos motivos talvez bons para as Forças Armadas é o fato de o jovem atualmente no Brasil ele não tem perspectiva, né? Não sabe se vai estudar, não sabe se vai trabalhar, está com 15, 16, 17, até 18 anos você não sabe se vai trabalhar ou se você vai fazer alguma coisa da sua vida, você não consegue nem se divertir muitas das vezes, e você vai para o exército para você ver como é que você pode se virar, porque você se definir, arranjar alguma identidade, né? Por isso que eu acho bacana, assim, que não fosse obrigatório. A pessoa ter o direito de escolher se quer seguir por esse caminho, ou como o Cairo já tinha um outro caminho a ser escolhido, assim. Claro. Então, mais ou menos por aí que eu penso. Defesa é uma responsabilidade de todo o povo brasileiro. Você não pode pensar hoje em que os impostos sejam facultativos, que sejam voluntários. Do mesmo jeito, a gente pode pensar em defesa, a gente tem que pensar em obrigatoriedade, na universalidade. E do mesmo jeito que ela é universal, ela é democrática, porque todo o segmento da sociedade brasileira, todos os jovens, comparecem para se alistar e vão ser selecionados. E o que eu acho importante também, que mesmo aqueles que não vão servir, não vão participar da responsabilidade, da defesa do Brasil, eles juram a bandeira. Um ato solene, mas que cria um vínculo de civismo, um vínculo de moral. Agora, o rapaz, o jovem, tem essa possibilidade também de se definir quando chega aos 18 anos. Claro. Mas e a mulher? Porque o serviço militar obrigatório não é para mulher. É verdade. Pois é. Né? Como é que a gente, se fosse para mulher, assim, apesar de que é voluntário, a moça, quando chegou aos 18, se ela quiser se alistar, ela pode se alistar. E aí, se fosse te dada essa oportunidade? Eu sairia correndo, você não está entendendo. Eu ia sair correndo, porque para mim não tem a menor... Eu sou muito medrosa, não gosto de arma, de bomba, nem filme de guerra eu assisto, pra você ter uma ideia, porque eu não gosto, muito mole. Então, assim, eu com certeza sairia correndo. Mas dá para defender o país de uma outra forma, então? Dá com a música, claro. Né? Acho que seria uma coisa normal, porque já que os homens se alistam, por que a gente não pode se alistar também? Eu não teria medo de me alistar, mas não teria vontade, sabe? Não é uma coisa que eu quero, porque eu acho que eu perde um pouco a liberdade, sabe? Tem que ficar à noite fazendo serviço, tem que ficar de vigia, essas coisas, e eu não gostaria que fosse chamada mulher. Porque a gente é mais delicada, né? Não tem que ficar pagando flexão, abdominal. Voltando a essa linda letra, linda música de Marisa Monte, Lares de Mãe. Mãe sofre, né? Mãe deve sofrer quando o filho vai seguir o serviço militar obrigatório, né? Ele não sabe se vai voltar. Mãe sofre quando o filho sai de casa, independente se é pro serviço militar ou não, né? Já começa daí. Agora, uma coisa que massacra o coração da gente é quando a gente vê essas cenas pela televisão, da guerra na Palestina, Israel, pessoas jovens ali dando as suas vidas no fronte. E o que mais chama atenção é exatamente o desespero das mães na matéria, no vídeo. É verdade. Família toda também, né?
não só a mãe. Mas é engraçado que, por exemplo, nesses lugares, assim, essa cultura de, não sei, essa coisa de defender a pátria parece ser muito mais, sabe, as pessoas morrem. Pois é, porque a concepção de pátria nesses países é completamente diferente da gente, né? Tá, tem muito a ver com religião né, e eles são completamente cultura, né? entregues à religião, né? E o nosso patriotismo? Como é que vocês definiriam? Como é o patriotismo do brasileiro, então? Boa pergunta. É difícil, né? Porque o Brasil... Você se considera patriota, assim? Ah, eu sou. E como é que você Eu não pratica? sou só patriota na época da Copa, tá? Não boto só a bandeirinha, né? Porque tem isso, né? Copa, todo mundo é patriota, tem milhões de bandeirinhas e tudo. Mas, enfim, apesar da brincadeira, mas eu acho que eu me considero patriota, sim, porque eu acredito no Brasil, eu acredito na nossa música, eu acredito nas nossas coisas, sabe? Na nossa cultura, mesmo... Só que isso, eu percebo que isso no Brasil não é unificado, né? Assim, ainda tem muito aquela coisa separada, assim, a gente não tem aquele sentimento de massa, de ser brasileiro ainda. Acho que... Mas eu acredito que a gente vai caminhar para isso, claro, né? Essa identidade de ser brasileiro. Patriotismo vem da palavra pátria, significa amor e respeito que se tem pela terra natal. O patriotismo pode ser manifestado pela valorização da cultura do país, pelas belezas naturais e símbolos nacionais, como bandeiras, brasões e hinos. Um dos dias em que o brasileiro mais celebra o patriotismo é no Dia da Pátria, em 7 de setembro, quando se comemora a independência do Brasil. E você, Caio, como é que você vê o patriotismo, principalmente do jovem brasileiro? Eu acho que é o respeito do próximo, do que está do lado, eu acho que isso é que é pátria, né? E talvez eu acho que, não conheço, claro, o Brasil inteiro, nem todas as pessoas do Brasil, não posso ficar julgando todos, né? Mas eu acho que está faltando um pouquinho de fraternidade do próximo. Nem precisa nem de ser da família, não. Pode ser do amigo da minha casa aqui do lado.